Olá, meus queridos amigos, alunos, companheiros aqui do canal. É com alegria que hoje eu trago para vocês um tema importantíssimo. Nós vamos falar do Jürgen Habermas, um importante filósofo aí que está vivo, né? Contemporâneo, está vivo, ainda tem sua produtividade, sua importância. E é importante para a gente iniciar que o Habermas faz parte dessa segunda geração da escola de Frankfurt. Escola essa que tinha no Adorno e no Horkheimer grandes referências no segmento das reflexões marxistas, né? E, consequentemente, o Habermas é o da segunda geração, porque ele vai propor inovações nesse pensamento genuíno, né, da escola de Frankfurt. Então, ele é um filósofo contemporâneo, ele avalia aí os acontecimentos do mundo contemporâneo, apresenta caminhos importantes de reflexões atuais, né, que faz com que a gente possa entender tudo isso que nós temos vivido nesses últimos tempos, a partir de um olhar de um grande estudioso, de um filósofo que avaliou aí o materialismo histórico, que avaliou correntes como o idealismo, que avaliou a teoria crítica da sociedade construída por Adorno e Horkheimer. E isso é muito bom, né? Isso é extremamente prazeroso para nós que gostamos da filosofia, da sociologia e utilizamos essas ciências na possibilidade de solucionar problemas sociais importantes e, portanto, a melhoria na nossa condição de vida, né? Essa teoria crítica da sociedade desenvolvida pela escola de Frankfurt competia exatamente em analisar o papel da ideologia na sociedade. Como que essa ideologia corrompia, como que essa ideologia alienava para o consumo, para a política, para o desenvolvimento de ideias totalitárias, para o desenvolvimento de ideias que vão demonizar comunismo, socialismo, de ideias, né, que se coadunam com processos escravizantes em termos, né, do capitalismo, desse capitalismo voraz, desse capitalismo tacanho, que busca cada vez lucro, que busca cada vez mais a rentabilidade em detrimento de vidas, em detrimento de seres humanos, né? Em detrimento da fome, da miséria, da desigualdade, que vai a cada dia, a cada passo, agravando cada vez mais. Então, analisar esse papel da ideologia na sociedade foi um papel da escola de Frankfurt. E aí o Habermas veio inovando em alguns aspectos a referência marcante desse pensamento marxista desenvolvido aí pela escola de Frankfurt. Então, o que compõe o tema da razão instrumental construído aí pela escola de Frankfurt? Essa razão instrumental é exatamente a ideia, né, que nasce do sujeito do conhecimento que toma a decisão de que conhecer é dominar, é controlar a natureza e os seres humanos. Então, a razão instrumental é aquela que coloca a razão para reificar o ser humano, instrumentalizar o ser humano, fazer do ser humano joguetes, massas de manobras, robôs, né? Reprodutores de um pensamento alienado que conjuga com fascismo, que conjuga com nazismo, que ora vai conjugar com um pensamento liberal, totalitário, excludente, né, da ideia do lucro, da ideia da permanência cada vez mais do lucro, da mais-valia, em prejuízo da vida, em prejuízo dos seres humanos. A razão instrumental é aquela que instrumentaliza o humano para tornar ele uma máquina, uma peça de uma engrenagem, como muito bem satirizou o Charlie Chaplin, né, nas cenas do seu filme Tempos Modernos. A instrumentalização da razão é colocar a razão para a deficiência da libertação do homem. Deficiência da libertação, ou seja, coloca o homem cada vez mais prisioneiro de si mesmo, da sua ganância, dos seus ideais de lucro, né, da sua ganância da reprodução de lucro, de dinheiro, de poder, em prejuízo, né, do sistema ambiental, em prejuízo da vida humana. Nós estamos vendo a Amazônia, Pantanal queimando em razão desses interesses econômicos que sempre sobrepõem aos interesses da vida, aos interesses humanos, que são tão genuínos, gente, quanto o lucro, que estão muito mais genuíno
porque reside na ideia de libertar o ser humano, tornar o ser humano feliz. Onde que está o erro em ver o ser humano feliz e realizado, gente? Onde que está o problema em desenvolver de modo sustentável? Onde que está o problema em desenvolver, em ter seu lucro, em reproduzir, mas ao mesmo tempo levar consigo a vácuo o ser humano nesse processo, né? De libertação, de renovação, de vida cada vez mais digna e melhor, não é? É isso que se pede, é isso que a razão instrumental quer que a gente reflita, porque está refletindo sobre o olhar do marxismo, mas também sobre o olhar do próprio ser humano, sobre o olhar de grandes cientistas da filosofia, da sociologia, entre eles o próprio Habermas, que vai propor para a gente uma reflexão crítica de onde nós estamos, o cenário e o mundo que nós criamos, que esse sistema criou para nós mesmos. Nós, reféns do próprio ser humano, em razão de tanta ganância, né, em razão da destruição, em razão do meio ambiente que está indo embora, né, em razão da necessidade de cada vez ganhar mais em prejuízo de vidas que a cada dia morrem, que a cada dia ficam para trás. Essa é a reflexão crítica que a razão instrumental quer propor para nós nesse horizonte da filosofia, nesse horizonte da sociologia, né? Então ele vai dizer, essa razão instrumental, né, desenvolvida aí pela escola de Frankfurt, vai colocar para nós uma ideia de uma ciência proibida, uma ciência que usou cobaia humana para ampliar lucro, né? Uma ciência que utilizou, né, a tecnologia, o desenvolvimento para matar judeu, para eliminar etnias, né? A tecnologia que foi disponibilizada para o serviço da destruição da vida em prol do crescimento de regimes totalitários, de regimes violentos, de regimes sanguinários, que entre eles nós podemos sim incluir o stalinismo, que também matou, né? Mas sempre na ideia, gente, de um líder que se coloca acima de Deus, de um líder que coloca acima da vida, do ser humano, dos regimes democráticos, e que mata, e que assola, e que escraviza, e que elimina a vida em detrimento da sua loucura, em detrimento do seu interesse cada vez mais voraz em ser a grande liderança e ocupar o próprio lugar de Deus, né? É essa reflexão que é importante a gente fazer diante de um tema como estudar essa linda filosofia que o Habermas vem propor para que a gente possa refletir a partir dela, tá? Então o Habermas, ele foi aí, desenvolveu uma crítica, né, gente, ao positivismo científico, exatamente essa ideia do progresso que veio, mas que não acompanhou o desenvolvimento humano, do progresso que veio para os que podiam pagar, de um progresso que veio para a irrigação, para a cura de doenças, para a vacina, mas que não impediu a morte, a fome, que não impediu que milhares e centenas de negros pudessem morrer de fome na África, escravizados, né, em lavouras, em senzalas na América Central, Latina e do Norte, que não impediu o lucro tacanho dos interesses multinacionais que assolaram o Haiti, que assolaram a América Latina, que assolam ainda o continente africano. Então, o pensamento positivista que coloca o desenvolvimento através da ciência, mas uma ciência que não veio para todos, a não ser para aqueles que podiam pagar, a não ser para aqueles que podiam pagar tratamentos, vacina, a infraestrutura. Um desenvolvimento para irrigação, para tecnologia, mas que não matou a fome na África, que não resolveu o problema da miséria, né? São essas as reflexões que o Habermas quer propor para que a gente reflita, né? Então ele fez aí o que ele mesmo vai chamar na sua obra o diagnóstico do tempo. E realizar, gente, o diagnóstico do tempo é exatamente fazer uma análise do tempo em que nós estamos inseridos. O cientista social é aquele que tem que tentar fazer esse papel que eu estou aqui minimamente, de modo muito humilde, tentando levar até você, a reflexão do momento, do tempo em que nós estamos. O que nós estamos fazendo com as nossas próprias mãos, para colocar o mundo cada vez mais na tragédia, né, da devastação ambiental, da fome, da miséria, né, do extermínio de vidas, do extermínio de pobres, do extermínio de pessoas que não têm renda, do extermínio de idosos, de índios, de quilombolas, do extermínio de judeus que nós já tivemos na nossa história. Então, o diagnóstico do tempo consiste em fazer um pouco aquele exercício do materialismo histórico marxista,
de colocar a gente no plano central, de avaliar os acontecimentos materiais ao longo da história. E a partir do momento em que a gente constatar o tempo presente, o momento atual, o mundo em que nós estamos, aí sim é possível a gente estabelecer metas, medidas, condicionamentos e plataforma para que a gente realize o bem, o desenvolvimento dessa sociedade em prol dela mesma, do próprio ser humano. Esse é o diagnóstico do tempo, importantíssimo para que qualquer cientista social possa avaliar as saídas para o momento atual em que nós estamos inseridos, para esse buraco da intolerância, para esse buraco da intolerância racial, da intolerância contra o índio, da intolerância contra o pobre, né? Nesse buraco assolado pela degradação ambiental, pela tacanha do lucro em detrimento da vida das pessoas, né? O abandono de idosos, o abandono de doentes, o abandono de pessoas que são colocados como periferia da dignidade exatamente porque não são considerados por muitos como seres humanos. E é essa reflexão que o diagnóstico do tempo do Habermas quer que a gente reflita sobre ele, tá? Então tá aí o Habermas, bonitinho, né? Eu admiro demais o Habermas. Ele vai falar, então ele vai propor, né, no lugar dessa razão instrumental da escola de Frankfurt, ele vai propor a ação comunicativa. E o que reside a ação comunicativa do Habermas? A ampliação desse conceito de razão, né? A transformação, né, do mundo por meio da razão. Uma razão que seja efetivamente racional, uma razão que esteja efetivamente a serviço da dignidade humana, da reflexão da prisão que virou o ser humano por tamanha alienação, né? Porque o homem se perdeu em si mesmo, se perdeu nos seus horizontes. Ele buscou portas erradas para saídas que estavam escancaradas à sua frente. Então, quer dizer, o Habermas vai propor uma razão que resolva o problema humano, uma razão que reflita tudo isso que nós fizemos de nós, da espécie humana e do próprio meio ambiente, do mundo em que nós estamos inseridos. Ele vai propor uma crítica racional dentro da própria razão, o que a escola de Frankfurt não fez dessa maneira. Ela propunha que analisássemos fora, efetivamente, da nossa razão. Enquanto que o Habermas não, ele vai propor uma crítica racional dessa problemática dentro da nossa própria razão. O que e de qual forma nós podemos usar da razão para transformar o ser humano, para criar possibilidades para que essa humanidade se ressuscite do mal da destruição provocada por essa alienação doente do sistema que quer ganhar, que quer oprimir, que é indiferente, que não tem empatia, que não vive, que não sente a alteridade e que sempre julga, condena, rotula por pura intolerância, né? É essa reflexão crítica racional que o Habermas propõe para cada um de nós e que eu proponho para vocês de um modo assim muito modesto, né? Diante dessa nossa reflexão nessa aula aqui. Então, os paradigmas da produção. O Habermas vai usar então a ideia do Marx e do Weber. Então ele vai dizer, o Karl Marx, né, a partir da avaliação das suas forças produtivas do trabalho, ele vai dizer que o trabalho, que a produção poderia de fato emancipar o ser humano, poderia trazer a dignidade, a realização plena do ser humano, poderia trazer uma condição de dignidade de modo a gente ver esse mundo igual, esse mundo mais próximo, esse mundo cada vez mais cuidando um dos outros com reciprocidade, né? Mas o Karl Marx vai apontar que essas forças produtivas do trabalho só seria condição de emancipação se ela não tivesse concentrada nas mãos de uma única classe, que no caso é a burguesia. Então, desde que não houvesse a concentração dos meios de produção, desde que não tivesse ali a supressão desses meios de produção, que também deveriam ser socializados a todos, esparramados a todos, que todos pudessem ter acesso a ele em condições de igualdade e de oportunidades. Por outro lado, ele também vai avaliar a sociologia do Max Weber, e ele vai dizer que o Weber foi para outro caminho, teve uma visão um pouco mais pessimista, né, dessa realidade, e o Weber vai apontar para nós
que o mundo acabou se transformando então nessa ação social com relação a fins, ou seja, ações que buscam resultados, resultados econômicos, resultados financeiros, resultados numéricos, resultados de aprovação, resultados de marketing, resultados em que os números sobrepõem a vida, sobrepõem o ser humano, sobrepõem ao interesse humano, a dignidade, a felicidade plena do ser humano. É essa a reflexão. Então, o Weber vai dizer que as ações que buscam resultado sobrepuseram as ações da vida, da família, do ser humano e da dignidade. Ele vai dizer que essa ação, com relação a fins que buscam os resultados, leva o homem a uma ideologia utilitarista, né? Ao que ele vai dizer de iron cage, ou seja, a jaula de ferro, que nós estamos nessa jaula de ferro, nessa jaula de aço, enjaulados no nosso próprio egoísmo, enjaulados na nossa própria alienação, enjaulados numa possibilidade improvável de fazermos o bem, porque a razão foi totalmente abafada pelos interesses econômicos, individualistas, buscando cada vez mais resultados numéricos em detrimento de resultados humanos. Olha que bonito isso, gente, né? Então essa jaula de ferro nos aprisiona em nós mesmos, nos aprisiona na nossa alienação e impossibilita que a gente enxergue o outro, impossibilite a transformação e a mudança dessa realidade social que nós estamos inseridos, né? Então, é exatamente essa ação com relação a fins que busca resultados que nos colocou nesse espírito do capitalismo, proporcionou o capitalismo que ele desenvolvesse cada vez mais e nos alojou numa situação de desigualdade afrontoso ou afrontosa, né, como nós vivemos nos dias atuais em boa parte do mundo, né? E aí ele propõe, olha, o pragmatismo do Habermas vai dizer o quê? Ele vai dividir o mundo em dois. Um é o mundo do sistema, o mundo que é o sistema de produção, e um que é o mundo da vida, das relações humanas. Então, dentro do mundo em que ele fala que é o mundo de produção, o mundo do sistema, nós vamos ter ações dos indivíduos, acompanha aqui, ó, ações dos indivíduos que tornam estratégicas para fins de produção. É o resultado, o foco é o resultado, o foco é o lucro, é o número, né? É essas ações para a produção que geram o sistema de resultado que vai afogar o ser humano, que vai abafar a possibilidade plena de felicidade. Então, voltadas para a satisfação individualista, individual. Eu estou buscando elementos que atendem a mim, ao meu pequeno grupo, ao meu interesse. E eu não estou nem aí para o outro, para a sociedade, para a realidade, para a natureza que queima e que pede clamor para que a gente atente para ela, né? Do outro lado, ele vai falar que a ação, o mundo da vida, reside então essa ação comunicativa, essa ação que poderia levar à harmonia, que poderia levar ao consenso, é através dessa ação comunicativa do debate, do diálogo, da ideia, né, dessa proporção dialética do debate, que a gente poderia enxergar a nós mesmos, que essa fumaça da queimada, né, que está aqui blindando nossos olhos, possa permitir que a gente enxergue uns aos outros, que a gente enxergue os animais, que a gente enxergue a estrutura e que a gente comece aqui a recuperar a possibilidade da gente ser feliz, a possibilidade de se realizar através do mundo da vida e não do mundo do sistema de produção, né? Esse mundo do sistema é o mundo que está nos levando ao buraco, que está nos levando à catástrofe, que está nos levando a regimes cada vez mais conservadores, totalitários, desumanos, que desconsidera a vida, enquanto que o mundo da vida, que vai usar da ação comunicativa proposta pelo Habermas, é aquele que pode sim nos levar à harmonia, ao consenso, às ações coletivas que vão gradativamente nos salvar do buraco e da tragédia humana em que nós estamos inseridos. Então o Habermas vai dizer, gente, que o sistema, que o mundo do sistema, o mundo da produção, está minando gradativamente as ações sociais coletivas, nos impondo ao sofrimento que nós estamos passando, né? E aí então ele propõe a ação comunicativa. Essa ação comunicativa, nós vamos promover o diálogo, o debate, a dialética, como eu acabei de dizer, né? E essa promoção do diálogo, do debate, da reflexão, é que vai resgatar a possibilidade do mundo da vida passar a nos governar.
e, consequentemente, a gente se enxergar como seres humanos e buscar a verdadeira e plena felicidade. Não no número, não no resultado, não no sistema, não no lucro, não no interesse tacanho do dinheiro, mas no interesse do amor, no interesse do diálogo, na reflexão crítica em que o ser humano é tratado como ser humano e na possibilidade da gente se realizar, porque nós seremos felizes ao cuidar uns dos outros, como a gente cuida de quem a gente verdadeiramente ama. É essa a proposta, né? E aí o Habermas, então, a partir dessa reflexão, ele vai ampliar o conceito de democracia. Aí fica a dica para o seu texto de redação, hein? Usando o conceito de democracia ampliado pelo Habermas. Então vamos lá. A deliberação, né? Ele vai dizer que a democracia, assim como a gente resgata através do diálogo, do agir comunicante, nós vamos resgatar aquele mundo do sistema para a vida, né? Ele vai dizer que a democracia plena, autêntica, também deverá ser resgatada assim. De que forma? Através da deliberação, do agir comunicamente, do agir da comunicação, da reflexão crítica e do debate, da participação, do consenso, do diálogo, das ponderações que a gente coloca os pós e os contras, né? Das discordâncias que são democráticas e não discordâncias que quer fechar os regimes democráticos. Não é fazendo passeata para fechar instituições democráticas, como o Supremo, como o Congresso, mas é fazendo passeatas para fortalecer ainda mais as instituições democráticas, para que elas estejam a serviço do ser humano, e não a serviço de partidos, e não a serviço do líder, do político, e não para cobertar crimes ou desordem promovida pelo próprio governante, ou sua própria família, ou seu grupo com o qual, né, ele se elegeu ou se beneficia, né, gente? Nós temos que ir para a rua, nós vamos lutar pela democracia para fortalecer as instituições e não para fechá-las, e não para que elas sejam totalmente abolidas do processo de reflexão. Então, o debate, gente, as discordâncias democráticas, elas são salutares para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. São elas que nos levarão a possibilidades de saídas ainda melhores para o enfrentamento de problemas que hoje nós temos. São essas discordâncias, né? Então, a partir dessa deliberação, do agir comunicamente, é que nós vamos ampliar uma democracia renovada e diferente e plena, capaz de fazer o que, gente? De modo que o sistema, nós vamos resgatar o mundo do sistema, para que esse mundo do sistema agora trabalhe para o mundo da vida. O mundo do sistema que vai trabalhar em prol da dignidade humana, do ser humano e da nossa felicidade. Isso é muito bonito. Isso tem que internalizar nas nossas veias, nas nossas essências. E nós temos que abolir tudo aquilo que quer acabar com a democracia e buscar um modelo pungente do Habermas para uma democracia plena e renovada, em que nós vamos ter o resgate do sistema produtivo, do número e do dinheiro, fazendo com que isso trabalhe em prol da vida e do ser humano. Eu espero que você tenha gostado comigo e que a gente possa continuar debatendo e construindo reflexões críticas cada vez melhores na nossa própria transformação. Um grande beijo, um grande abraço. Se você gostou, deixa o like aí, porque isso também vai levar esse vídeo para mais pessoas que possam participar dessa importante reflexão. Deixe o seu like e eu fico extremamente agradecido. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.